Nós queremos cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Aqueles que puderem, nós convidamos a se colocarem de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor, que nós vamos fazê-la no livro de Josué, capítulo 2, versículo 16. Josué, capítulo 2, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. Quem não conseguiu achar, está sendo projetado aqui. Fala assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia na tua presença, Senhor, pela escola bíblica, pelo batismo. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela tua direção segura. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. É verdade, te agradecemos, ó Pai, pelas maravilhas. Te agradecemos, ó Pai, Senhor, pela tua direção, pelas tuas boas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Então, somente que o teu servo diminua, que o Senhor cresça, Senhor, perante a tua igreja. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podeis se sentar. O texto que nós lemos, ele é um texto que faz menção a uma senhora chamada Raabe. Ela era uma meretriz. Lá no tempo de Josué, ele envia 2 espias para olhar ali Jericó. Jericó era uma cidade muito bem fortificada, os muros eram imensos. Segundo os historiadores, falam que a largura do muro era quase a largura dessa igreja. Então era um muro muito, muito alto. Tanto é que as casas eram no muro, e uma das casas dessas casas era a casa de Raabe, que era realmente no muro. E aí esses 2 espias, né, eles são descobertos e enviaram guardas ali, e ela os escondeu. É a parte que nós estamos lendo aqui. Nós estamos adiantando um pouco aqui a história, só para a gente ganhar um pouco de tempo. Então, basicamente é isso. Eles foram ali olhar, espiar ali como é que era a cidade, como é que era o exército da cidade chamada Jericó. Mas Raabe, ela os escondeu. Só que eles fizeram um propósito, um trato. E qual foi a tratativa que eles fizeram? Que quando eles invadissem Jericó, que fosse poupado a vida dela e de toda a sua parentela, de toda a sua família. Só que ela teria que ter um sinal. Qual era o sinal? Ela teria que ter o fio de escarlata, né, ali junto à sua janela, junto ali à sua casa, para que eles, vendo o fio de escarlata, eles reconhecessem que ali a moradora era Raabe e tinha toda a sua família, e ela pudesse escapar. Feito esse juramento, né, ela escondeu. Foi a parte que nós lemos. Pastor, por que eles colocavam as pessoas para morar no muro? Dessa forma. Naquele tempo havia muita invasão de cidades, principalmente por causa de alimento e água. Então as cidades eram muito fortificadas. Colocavam as pessoas, aquelas pessoas menos provimento, as pessoas, né, mais pobres que havia, pessoas em situações complicadas, eles colocavam exatamente no muro. Isso era estratégia. Por quê? Porque na invasão, os primeiros a serem atingidos, os primeiros vinham a óbito, seriam esses que moravam no muro. E com a família da Raabe, com ela, não foi a mesma, tanto é que ela era uma meretriz. Então quem vivia à margem da sociedade
era colocado justamente para morar no muro. Só que ela recebeu um escape, ela e a família dela. E a parte que nós lemos diz que ela orienta, né, os espias a se esconder. Disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrei os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que volte os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Como tudo na palavra, na Bíblia, na lei de Deus é profético, mesmo aquele assunto que talvez você não tenha muita noção, é profético. O texto que nós lemos é uma profecia. Ela estava profetizando. E justamente essa profecia serve muito para a igreja atual, para nós que estamos, né, a pouco momento do arrebatamento da igreja. Então, para nós, o conselho que ela deu é de grande valor. Tem uma palavra ali que fala assim: escondei-vos. Tem um texto no Salmo 91, não sei se quem conhece aqui, fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esconderijo é o lugar de você se esconder. Esconderijo. Só que esse esconderijo tem um problema, ele tem um dono. Quem é o dono? O Altíssimo. Aquele que habita, né, o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é descansar? Descansar é você estar despreocupado. Descansar é você estar sendo guardado por alguém muito maior do que você. Exemplo disso, claro, as crianças, ou até mesmo nós mesmos, né? Às vezes adulto mesmo, quando acontece uma coisa conosco, nós sempre procuramos a pessoa que vai nos resguardar, a pessoa que vai nos proteger, vai prover ali os primeiros socorros. Geralmente quem é? Mãe. Geralmente é a mãe. Por quê? Porque nós sabemos que existe uma proteção. Então, nós seres humanos, nós também temos um esconderijo. Que esconderijo? A sombra do Onipotente. Esse esconderijo é a igreja do Senhor nessa última hora. E nós devemos estar escondidos. Por quê? Porque o mundo do jeito que está muito difícil. Nós precisamos nos esconder. Ele fala assim: a sombra do Onipotente que tem poder para fazer todas as coisas. Esse é o Altíssimo. Então, quando ela profere aquilo ali, ela diz: ide-vos ao monte. Monte é lugar de você buscar a sua bênção. Monte é lugar de você estar buscando uma comunhão mais com o Senhor. Monte significa nível espiritual. Porque quanto maior o seu nível espiritual, mais contato com o Senhor você vai ter. Moisés, antes de Josué, ele subia ao monte. O povo que estava no vale só escutava ruídos e trovões. Mas Moisés escutava claramente a voz do Senhor. Quer dizer que se no monte, não é monte que nós estamos pensando de geográfico, não. É monte de vida espiritual. Quanto maior o seu nível espiritual, mais nítido você vai escutar a voz do Senhor. Quanto mais você elevar seu nível espiritual, mais intimidade Deus vai ter com você. Por exemplo, Abraão, Deus falava assim: Abraão, meu amigo. Davi, homem segundo o meu coração. Enoque, o Senhor levou Enoque para morar com ele. Então, quanto maior seu nível espiritual, mais intimidade com o Senhor você vai ter. Porque fala: ide-vos ao monte, quer dizer, tenha mais comunhão, mais intimidade com esse Deus Altíssimo, onipotente, onipresente, onisciente. Nós precisamos ir ao monte. Nós precisamos ter mais vida espiritual diante do Senhor. Quando você sai da sua casa, você ora. Quando você vai para o local de trabalho, você ora. Quando você vem para a igreja, você ora. Você vai elevando o seu nível espiritual. Dá um pouquinho, Deus está falando com você face a face. Mas é preciso você ide-vos. O que é isso? Movimento. É preciso você estar caminhando. É preciso você estar buscando. Lembra que eu já falei isso aqui? A nossa oração é sem cessar. Quanto mais você ora, mais intimidade você tem com o Senhor.
E nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor, de estar ouvindo a voz do Senhor, estar ouvindo a voz de Deus, sermos usados por Ele. Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre seus perseguidores. Por quê? Porque você vai estar no esconderijo, você vai estar guardado debaixo das asas do Senhor. Eu lembro de um dom que o Senhor deu no Manaim, quando eu trabalhava no Manaim como voluntário. O pastor via que nós éramos escondidos, os anjos nos escondiam. Então nós precisamos estar escondidos dos nossos perseguidores. Nós precisamos estar debaixo das asas do Senhor. Mas como fazer isso? Para fazer isso, você tem que ter intimidade maior com o Senhor. Estar no clamor, estar em constante comunhão com o Senhor. Por isso, porventura, vos não encontre os perseguidores, que são muitos. Os nossos perseguidores são muitos. Mas se você buscar o Senhor, você vai estar escondido. É interessante que ela falou assim: escondei-vos lá 3 dias. Ela podia falar 4 dias, 10 dias, 15 dias. Ela falou 3 dias. Por que ela falou 3 dias? Porque é profético. Você vai estar escondido debaixo da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que ela falou 3 dias, porque você vai estar escondido pela Trindade do Senhor. E como é bom você estar escondido da Trindade do Senhor, estar escondido do Senhor. Elias, o Senhor falou assim: vai e esconde-te. O Senhor falou com Elias dessa maneira: vai e esconde-te por um certo tempo, porque ele estava ameaçado de morte pela Jezabel e por Acabe. Então o Senhor falou: vai e esconde-te. Então às vezes nós precisamos nos esconder. E pasmem os irmãos, muitas vezes precisamos se esconder de nós mesmos, sabia? Às vezes nós somos as pessoas que mais irá nos atacar com a nossa mente, com os nossos pensamentos. Às vezes o coração, às vezes você coloca coisas na sua mente, no seu coração. Às vezes você precisa se esconder de você mesmo, porque às vezes a sua fúria é tão grande consigo mesmo, que você pensa até em tirar a própria vida, como muitos têm feito. Precisa se esconder deles mesmos, porque eles mesmos buscam mal, fazer a si mesmo. Está lá em Isaías. Então nós precisamos se esconder, precisamos de esconderijo. Mas como fazer isso? Trindade. Nós precisamos estar escondidos debaixo da Trindade, até que vós, perseguidores, depois ide pelo vosso caminho, porque agora eles estão no caminho, pelo vosso caminho. Quem é o caminho? Jesus. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Então agora nós precisamos entender o seguinte: que quando você está no caminho, você está escondido, porque você está em Cristo Jesus. Mas tem um detalhe: não é simplesmente estar no caminho, você precisa caminhar. É movimento, você precisa andar. Você não pode ficar parado, estático. Não é alguém buscando por você, é você buscando para ter mais intimidade, mais comunhão. Tem um texto que ele fala bem assim: onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei. Certo? E se você estiver sozinho? Está falando 2 ou 3? Será que Deus não vai estar com você se você estiver sozinho? Está falando 2 ou 3? Mas é porque nós pensamos que 2 ou 3 ali são pessoas, e não são. Onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei. Por que 2 ou 3? Onde tiver 2 é comunhão. Se você estiver na comunhão, e 3 é a Trindade. Se você estiver na comunhão, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali o Senhor vai estar. Mesmo você estando sozinho, mas Ele vai estar presente. Então quando você busca o Senhor, esconde, o Senhor vai até o monte, o seu nível espiritual você se eleva, você é escondido dos seus perseguidores. Quantas e quantas afrontas às vezes se levantam, mas quando você está escondido no Senhor, aquela afronta não chega até você. E nós precisamos disso, irmãos, porque quando você está escondido, você está descansado. O problema é que muitas vezes nós vamos procrastinando, adiando buscar o Senhor. Mesmo estando na igreja, nós vamos adiando. Os irmãos sabiam disso? Você está dentro da igreja, mas você fica adiando a comunhão, adiando a bênção da Trindade,
adiando a intimidade, adiando a experiência. Você fica procrastinando, adiando o batismo com o Espírito Santo. Você vai adiando. Mas você está dentro da igreja, mas sabe como é que é, né? E nós precisamos ter consciência que só estar dentro da igreja não é certeza de salvação. Os irmãos sabiam disso? Certeza de salvação é você estar cheio do Espírito Santo. Certeza de salvação é você estar na madrugada. É você participar da limpeza da casa do Senhor. É você visitar. É você se encher do Espírito Santo. Isso é certeza de salvação. Estar só dentro da igreja não te dá certeza de salvação. Lembra do coxo do templo chamado Formosa? Ele estava na porta ali, ó. Mas ele não conhecia o que estava dentro do templo. E muitas vezes você está aqui, mas não sabe o que está dentro do templo espiritual. Porque você está ainda na parte física ainda. Porque quando você trocar e começar a vivenciar a parte espiritual, você vai entender coisas que você ainda não entendeu. Por isso que fala 3 dias, que você precisa conhecer o Pai, você precisa ter uma intimidade com o Filho, e você precisa ter um batismo e ser guiado pelo Espírito Santo. E isso não sou eu que estou falando isso não, Jesus falou isso para Pedro. Pedro, quando fores mais velhos, outro te cingirá, e te dirás, e te levará para lugares onde tu não queiras ir. O que é isso? É se movimentar pelo Espírito Santo. Você agora não faz aquilo que você quer, que você pensa, mas você faz aquilo que é direção do Espírito Santo. Isso é você estar com a vida espiritual, na comunhão. Por isso que ele falou, ide-vos ao monte, buscai o Senhor, se enchei do Espírito Santo, porque quando você ouvir o som da trombeta, você vai ter certeza que o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Você não vai fingir de rogado, fala assim, meu nome está lá. Ó, Senhor chamou pelo meu nome. Uma vez eu era jovem ainda, e eu não tinha muito discernimento, aquilo que era do Espírito Santo, aquilo que não era. Eu comecei a ter quando eu era jovem. Um dia eu sentando no banco assim, aí o Senhor falou assim, lá vem a Ana. Eu falei, é ruim, ela é vizinha, do lado da igreja, nunca tinha pisado o pé na igreja. Quando eu acabei, falou assim, é ruim, ela passou por mim e sentou no primeiro banco, na minha frente. Eu falei, aí eu comecei a ter discernimento daquilo que é a voz do Senhor. Mas você só vai conhecer isso quando você ir ao monte, você elevar o seu nível espiritual, você se encher do Espírito Santo, quando você passar a ter uma experiência com o Senhor. Não é experiência com o homem, com a razão, não. É uma experiência com o Espírito Santo. De você saber que Deus está em todos os lugares. Uma vez trabalhando numa oficina, tinha um outro irmão, ele começou a cantar uma música mundana. Aí ele ficou triste porque aconteceu uma situação na igreja dele. E ele veio me perguntar por que tinha acontecido aquilo. Eu falei assim, o nome dele é Rilion. Eu falei, Rilion, eu acho que é porque você anda cantando essas músicas aí, rapaz. Aí ele falou, mas como é que eles sabem? Eu falei, porque nós não estamos sozinhos aqui não. Ele falou, estamos não? Eu falei, claro que não. Os anjos do Senhor estão aqui. E a palavra é clara, né? Os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os teme e os livras. Os anjos do Senhor estão aqui. E quando você faz isso, lá o Senhor revela. E o profeta lá, ele fala, não tem condições. Aí ele falou, olhou para mim assim e falou, será? Eu falei, com certeza. Aí ele colocou a vida dele em ordem. Aí o Senhor operou uma bênção na vida dele lá na igreja dele. Por quê? Porque você não está sozinho. O Espírito Santo está lá. Ele é onipresente. Então, aonde você for, vai ter a ação do Espírito Santo. Então, devemos tomar muito cuidado e nos encher com o Espírito Santo. Não fazer aquilo que é nosso, mas fazer aquilo que é na direção do Senhor. Nós tivemos hoje um batismo maravilhoso. O Senhor operou, falou, mostrou, deu dons espirituais. Mas isso é a economia de Deus. Nós precisamos também ter as nossas experiências, de saber que Deus tem cuidado de nós, de saber como Ele livrou Raabe e sua família, Ele vai também nos livrar, Ele vai também nos poupar, mas nós precisamos elevar o nosso nível espiritual.
não é só estar dentro da igreja, é você buscar uma experiência ativa com o Senhor, uma experiência marcante com o Senhor, é você saber distinguir a voz do Senhor. Deus falou comigo. Uma vez eu fui usado em profecia no Manaim, e eu fiquei muito preocupado, porque até então não tinha sido usado. E a primeira coisa que eu fiz, falei: Senhor, se foi o Senhor mesmo que me usou, me dê um sinal. Quando eu acabei de falar, veio um jovem que tinha sido identificado na palavra profética, porque ele subiu ao Manaim preocupado com os estudos, que ele estava fazendo o IFES na época. E o Senhor falou: dos seus estudos, meu jovem, eu tenho cuidado. Aí quando eu acabei de falar, falei: Senhor, me deu um sinal. Ele veio correndo e falou assim: professor, chamava de professor, ó, aquela palavra profética foi para mim, ó, eu consultei, caiu aqui, ó. Ele leu a palavra e foi em cima. Eu falei: glória a Deus, o sinal que eu precisava. Então é o Senhor mesmo que falou, não foi o homem. Então nós precisamos ter essa experiência. Mas como fazer isso, pastor? Buscando ao Senhor. Não existe fórmula mágica, não existe nada, nenhuma ação humana. É você buscar o Senhor realmente. Acordar de madrugada, orar ao Senhor, clamar ao Senhor, jejuar, buscar, cantar louvores, ir na madrugada, fazer visita do grupo de assistência. É você ir mesmo, é ide-vos. Não existe super-homem, não existe ninguém. Existe servos e servas que estão aos pés do Senhor. A diferença é essa. Por isso você tem que ter uma intimidade com o Senhor. Tem que buscar o Senhor para sentir a presença dele. Ide-vos ao monte. Porque quando você vai ao monte, você vai sentir maior a presença do Senhor. Mais impactante será o Senhor na sua vida. E você não vai ter dúvida. Vai fazer igual eunuco. Eis aqui água, que me pede se batizar. Felipe, nada. Então eu quero me batizar. Ele não teve dúvida. Você não vai ter dúvida. Porque você sabe o Deus que você serve. Você não vai ter dúvida. Você não está na igreja só para ser mais um, não. Você está na igreja porque você sentiu a presença do Senhor. Você está na igreja porque você tem uma experiência de salvação. Você está na igreja porque você sabe, conhece e já foi batizado com o Espírito Santo. Você está na igreja porque você quer a eternidade. Você está na igreja porque você quer uma bênção de salvação. Porque você conhece o Deus Todo-Poderoso. Conhece Jesus vivo. Por isso você está aqui. Verdade, ó Pai. Glória a Jesus. Eunuco não teve dúvida. Ó, é Isaías, que me pede ser batizado? Nada, eu quero batizado. Irmãos, nós temos que ser pessoas conscientes da bênção e salvação. Porque não é brincadeira, irmãos. É uma coisa séria. É sua alma. Individual é sua alma. E se você não tomar conta da sua alma, ela pode ir para a eternidade sem Deus. É a sua alma. Porque esse corpo físico, ele vai passar, é a obra criadora. Você tem que se preparar para a obra redentora. Porque lá é a eternidade. O nosso espírito não vai morrer. Nós precisamos buscar o Senhor. Eu levantei de madrugada e fui ler a palavra. Li umas 3 páginas. Orei, o Senhor dormiu. Quando eu dormi, o Senhor me deu um sonho. Eu via que o céu estava nublado, mas numa parte clareava e se abria. E o anjo do Senhor estava pronto para chamar a igreja. Foi o sonho que o Senhor me deu. Então nós precisamos ser pessoas conscientes da bênção e salvação, porque isso vai acontecer a qualquer momento. E a palavra fala assim: fazei prova de mim. Faz prova do Senhor. Vê se o Senhor é contigo. Senhor, é o Senhor mesmo? Fala comigo. Consulta a palavra. Quantas vezes o Senhor já me fez isso? Eu abri assim, o Senhor falar claramente. Pede um sinal ao Senhor. Vê se o Senhor está contigo, está na direção daquilo que é espiritual. E nós precisamos disso, irmãos. Uma vez eu tive experiência com minha mãe. Minha mãe, a senhora, o vizinho lá ligou o som. Quem já viu aqueles carros potentes de som? Quando ligava o som, a cara da minha mãe ficava assim, balançando.
E minha casa também, e liga pro disco silêncio nada, e liga pro disco silêncio. E aquele som, mas assim, não era brincadeira não. Aí um dia eu fui na casa da minha mãe, pegar o telefone, cheguei lá, minha mãe estava de joelhos. E eu correndo atrás do silêncio. Na verdade, ela já estava ligando para o disco silêncio, né? Mas era outro disco silêncio, na oração. O som foi abaixando, e eu vendo ela de joelho e o som abaixando. O som foi abaixando, desligou o som para nunca mais ser ligado. O disco silêncio dela, sabe qual foi? Joelho no chão. Não tem segredo. Joelho no chão. Enquanto eu estava na razão, buscando disco silêncio da prefeitura, ela estava lá buscando disco silêncio, ó, da eternidade. E nós precisamos ter essa experiência de você botar o joelho no chão e falar assim: Deus opera uma bênção na minha vida. Eu preciso fazer dessa maneira. Tem situações, irmãos, tem nós, que você não vai conseguir desatar sozinho. Não vai conseguir. Você vai ter que colocar diante do Senhor e ir ao monte. Quantas vezes eu subi no Manaim? Tem uma vez que eu subi no Manaim e falei: Senhor, mas subi convicto. No sábado, botei o joelho no chão e falei: Senhor, não me deixe errar. Eu quero saber o que tem nesse relacionamento. E o Senhor me visitou em sonho. Eu falei: então já sei. Já desci de lá com um sonho na mão. Eu falei: agora sim. Você tem a direção do Espírito Santo. Deus não está lá enterrado em Jerusalém, não. Deus está próximo de nós. Você tem que dobrar, gente, e falar: Senhor, tem uma situação difícil. Resolve para mim, Senhor. Sabe o que a palavra fala? Que o nosso Deus é Deus do impossível. Possível para nós, a gente resolve. Mas o impossível, coloca na mão de Deus. Fala: Senhor, eu preciso que o Senhor abra a porta. Senhor, opera uma bênção. Quantas vezes aconteceu isso? Eu prestes a casar, eu falei: Senhor, o emprego só não vai dar. O Senhor podia abrir outra porta, não teve dificuldade de fazer o mundo, o Senhor podia abrir outra porta. Eu vou lá limpar a igreja e o Senhor abre a porta. E eu fui limpar a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu botei o celular no banco. Quando eu fui botar o joelho, o celular tocou. Eu falei: já abriu a porta, Senhor? Peguei, era a porta aberta. Tanta confiança que eu já tinha, a porta estava aberta. Nós precisamos ser pessoas usadas pelo Senhor. Fazei prova de mim, faz prova do Senhor. Confia nele. E tudo mais ele fará. Confia nele. Ah, não vem naquele momento, é porque é a economia dele. Mas no momento que vir, você vai ver a glória do Senhor. Você vai ver a glória do Senhor. Então, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que volte os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Mas agora, presta atenção, ide pelo vosso caminho, tem que ser que nem o eunuco. Sabe como é que ele foi pelo caminho? Ele foi jubiloso. O que é jubiloso? Alegre, feliz, porque ele encontrou o Salvador. Ele desceu as águas, se batizou, agora ele seguiu o caminho dele jubiloso, alegre, feliz. Não é felicidade mundana, do mundo não, é felicidade eterna. Porque quando você encontra Cristo Jesus revelado, a sua felicidade é eterna. Não importa enfermidade, desemprego, não importa nada. Você agora tem a direção do Espírito Santo. Você está descansado no Senhor. Descansado no Senhor. Mas pastor, como é que se descansa no Senhor? Eu também não sabia. Tinha um casal de um diácono. Eles passavam por lutas e provas, mas estavam serenos, felizes. Eu ficava: mas Senhor, o pessoal passando por uma luta, sereno. Depois que eu descobri, ele estava descansado no Senhor. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde o Senhor abria as portas. E abriu mesmo as portas. Com experiências, com dons. O Senhor abriu as portas. Multiplicou arroz, o Senhor abriu as portas. Fez maravilhas, o Senhor faz isso, irmãos. Mas você precisa dessa informação. Será que você está indo ao monte? Será que você está buscando realmente o Senhor? Será que você está de joelho no chão? Será que no dia do seu grupo de assistência você está vindo na madrugada? Você está limpando a casa do Senhor? Você está visitando? Ou você está levando sua vida espiritual de qualquer maneira? De qualquer maneira não vai servir, irmãos. De qualquer maneira, relaxadamente, não vai servir.
Você tem que servir o Senhor com honestidade. Saber que você assumiu o compromisso, não é com o pastor não, nem com o diácono não, nem com o responsável, você assumiu um compromisso com o Senhor. E seu compromisso é Ele que vai anotar tudo o que você faz e não faz. Se você fizer, com certeza Ele vai ser fiel. Porque Ele é fiel, mas nós devemos fazer a nossa parte. Então, nós precisamos buscar o Senhor. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que você vai terminar esse ano 2024? Como é que você vai começar 2025? Com a vida espiritual da mesma forma? Ou com a vida espiritual voltada, cheia do Espírito Santo? Com a vida espiritual amadurecida no Espírito Santo? Saber que você está fazendo não é para o homem, e sim para o Senhor. Nós precisamos disso. Precisamos ter a nossa vida espiritual dentro do Senhor. Como é que está a sua vida espiritual, a minha vida espiritual? Eu preciso saber disso. Como é que está a minha vida espiritual? Davi falava bem assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele falava: o Senhor é meu pastor, sabe por quê? É a experiência dele. E nós precisamos da nossa. E quando eu falo o Senhor é meu pastor, isso quer dizer? Quer dizer que eu sou ovelha. Se eu sou ovelha, eu sou obediente. Sou obediente, eu sou ovelha. Eu obedeço um pastor todo poderoso. Então, por isso Davi falava: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Será que você tem sido ovelha? Tem sido obediente? Tem cumprido aquilo que o Senhor determinou para a sua vida? Nós precisamos disso, irmãos. É grupo louvor? É um ensaio? O grupo louvor vai estar presente. É o grupo de assistência? É visita? Você vai estar presente. Ó, vou dizer uma coisa para os irmãos. Como é bom você estar cansado ou cansada. Chega do serviço, aí tem uma visita. Aí vem o responsável de assistência: vamos fazer uma visita comigo? Aí você olha assim, chega a doer no coração. Aí você olha, amém, vamos. Aí você vai na visita. Quando você termina a visita, você não tem mais cansaço, mais nada. Você chega em casa, o Senhor provê todas as coisas. E já aconteceu várias e várias vezes comigo. Com muita gente. Sabe por quê? Porque às vezes aquela situação foi Deus quem criou, só para ver a sua reação. Só para ver o que você vai falar. Para ver a sua reação. Se sua reação for essa, amém, eu estou cansado, mas eu vou na visita. Você pega a sua bênção, quando você chega em casa, você chega abençoado, porque você cumpriu aquilo que é do Senhor. E como é bom você cumprir as orientações do Senhor. Então nós precisamos disso, ir ao monte, buscar o Senhor. Vamos cantar um louvor, deixa-me chorar aos seus pés.